Enquanto nasce cada vez menos gente, envelhecemos cada vez mais. O último censo mostrou que tivemos um aumento de apenas 0,52% da população nos últimos 10 anos, o menor índice registrado desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo. A expectativa de vida no Brasil chegou a 75,5 anos e aí vem a preocupação. Sem jovens, não temos mão de obra e não se paga a aposentadoria dos idosos e essa conta não fecha, Pondé. A conta não fecha mesmo. Assim, esse é um dos exemplos, Andresa, de como a modernização cria problemas que ela não consegue resolver. Porque uma das utopias modernas é de que tudo é passível de ser resolvido se a gente pensar direito. Calcular direito, planejar direito. Essa questão da fertilidade, como você disse, não tem jovem, não tem quem pague a conta. E tem uma pergunta aqui que chegou pelas nossas redes sociais que tem exatamente a ver com isso. É do Wagner Rodrigues. Ele pergunta: quem perde mais com a baixa natalidade, a família ou o INSS? Acho que os dois perdem. Agora, na conta, a gente pode falar que talvez no sentido estatístico da manutenção das contas sociais, sem dúvida nenhuma, o INSS perde mais, porque ele lida com uma amostragem gigantesca da população inteira. Mas a dinâmica familiar, com a diminuição de filhos, e com isso não se trata de falar que ter filhos é sempre lindo, nada é lindo e maravilhoso o tempo inteiro. Mas há sim um convívio familiar que pode ser um convívio bastante razoável entre pais, avós, filhos e tal, e netos e tal. E isso sempre foi uma marca da experiência humana, porque essa era a vida, entende? Era gerar filhos, cuidar deles, trabalhar, eles trabalharem com você. E a ideia de que você tinha neto era a ideia de que algo de você permanecia mais para frente. Para participar do Linhas Cruzadas, envie seu comentário nas redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Esse fenômeno que nós estamos falando aqui, menos filhos, é mundial. Um estudo publicado na revista The Lancet mostra que até o ano de 2100, apenas 6 entre 204 países terão níveis sustentáveis de nascimentos para repor a população. São eles Samoa, Somália, Tonga, Nigéria, Chad e Tajiquistão. Países que buscam intensificar a força de trabalho. Trazendo aqui para o Brasil, por aqui a taxa atual de fecundidade é de 1,62 filho por mulher. Era de quase 6 filhos em 1950. E as projeções são de mais queda, 1,57 em 2050. A taxa considerada aceitável, pensando na reposição populacional, é de 2,1 filhos por mulher ao longo da vida. Vai ser um baita desafio dos governos, não é? Diante dessa nova realidade, Pondé. Vai. E assim, Andresa, ainda bem que o tema virou moda. Eu espero que não passe que nem as modas passam, porque essa discussão ela já existe há muito tempo. Eu, inclusive, topei com ela quando, há 15, 16 anos atrás, por conta da cadeira de Filosofia da Religião na PUC, eu estava comparando fertilidade feminina de mulher de adesão estrita religiosa com fertilidade feminina de mulher secular, ou seja, não religiosa, né? E a diferença, já se sabe essa diferença específica, e não só essa diferença, há muito tempo os demógrafos sabem. E, no entanto, não se dava bola para isso, não se dava bola mínima. E não, até agora o Estado, começou a pagar dinheiro, não adianta nem dar dinheiro, né? Porque a alta fertilidade tem 2 elementos relacionados a dinheiro, a você ficar pagando para ter filho. Um é uma estrutura conservadora, o que não implica uma estrutura cruel, que nem a gente viu do filme. A estrutura conservadora não implica em crueldade, implica simplesmente numa estrutura onde você tem mulheres que estão envolvidas com maternidade culturalmente, mais do que em outras sociedades, muitas vezes por fatores religiosos, e homens que estão mais diretamente envolvidos com prover a vida material dessa família. Tem esse elemento e tem o outro elemento que é ou a alta adesão religiosa, bem alta, não basta acreditar em Deus, tem que ser uma adesão bem significativa, ou poucos meios de sobrevivência, que geram mais filhos entre populações vulneráveis. Isso daí, quer dizer, essa característica, os estados nunca deram bola para a queda de natalidade.
Durante muito tempo, inclusive, estavam preocupados em planejar uma queda nas populações vulneráveis. Só o que ninguém viu é que isso estava vindo na velocidade da luz das populações não vulneráveis. E vai baixando na pirâmide à medida que as pessoas vão melhorando de condição de vida. A primeira coisa que a mulher tira da frente é filho. Nós vamos ouvir agora o depoimento do professor Fábio Bettioli Contel, ele é geólogo especialista em população. A diminuição na natalidade é um fenômeno universal. É um fenômeno que ocorre em todos os países do mundo com diferentes temporalidades. Essa diminuição já ocorreu desde o final do século XIX nos países centrais e ela ocorre em países como o Brasil a partir de meados do século passado. Por que se dá essa diminuição? Ela se dá fundamentalmente em função da urbanização das populações. Na verdade, a urbanização interfere não só na natalidade, mas interfere também na mortalidade das populações. Por que isso ocorre? A urbanização permite que as populações, em primeiro lugar, tenham acesso a serviços e equipamentos médico-hospitalares, em que áreas rurais elas não têm. Então, as taxas de mortalidade diminuem. As populações urbanizadas têm mais acesso, ainda que de forma diferencial também, a um meio urbano em que há equipamentos de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de lixo, água encanada. Isso também diminui as taxas de mortalidade. Por outro lado, essa urbanização permite que as populações tenham acesso a técnicas contraceptivas, mais ou menos organizadas pelo Estado ou mais intuitivamente guiadas pelas próprias famílias. Elas têm mais acesso à educação, então o próprio conhecimento do corpo, tanto do homem quanto da mulher, é otimizado quando você tem acesso à educação no meio urbanizado. As populações, quando se urbanizam, elas aumentam também o que se chama o desejo de consumo, sobretudo nessa sociedade de consumo que a gente vive. Então, elas racionalizam mais a sua vida como um todo e racionalizam também o seu comportamento reprodutivo. Existe uma teoria que se chama a teoria do custo dos filhos. Ter ou não filhos faz parte agora, na população urbanizada, de um cálculo mais racional. Isso ajuda a explicar por que a natalidade diminui e tem relação direta com o fenômeno da urbanização. Ele cercou várias referências claríssimas do processo, todas elas estão dentro do processo de modernização. Todas elas. Tudo que ele falou. Aumento de equipamentos de saúde, informação, urbanização, informação chegando até a população de maior ou menor qualidade, o próprio conhecimento com relação ao próprio corpo, informação em relação a isso. Né? Então, você tem tudo que ele descreveu está dentro do processo de modernização. Então, fica muito claro, só que ele decupou, digamos assim, de forma muito clara, a partir do estudo da área dele, de como, de fato, esse é um processo. Não dá para pensar que isso é reversível. Agora, será que olhando para esse processo, com as suas liberdades individuais, com o avanço, as pessoas vão se comover com isso, pensando no bem maior, na economia, na sobrevivência das próximas gerações e repensar essa decisão? Não ter creio, filhos? Não creio, de forma nenhuma. E aí, voltando também a um elemento evolucionário, que nesse assunto é bem importante, a humanidade moralmente não evoluiu pensando em termos de humanidade, entendeu? A nossa moral evoluiu no ambiente de bando, não do conjunto abstrato da humanidade. Inclusive, é muito comum gente que ama a humanidade e detesta seu semelhante, que é muito mais real do que a humanidade. Então, eu acho que a maior parte das pessoas não estão nem aí para a queda da natalidade, não tem nenhuma noção do que isso significa em 100 anos. É mais ou menos como dizer assim, olha, aconteceu uma tempestade de areia em Marte. Filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Já perguntou Vinícius de Moraes, não é, Pondé? Veja bem como uma poesia pode ser profética, né? Você está lá e está vendo o que vai acontecer, né? Porque a experiência prática se você não tem, você não sabe como é que é. Mas na hora que você está decidindo sua vida, a pessoa pensa, não, eu estou olhando minha vida aqui, eu não quero ter essa experiência. Eu não estou nem dizendo que não tem coisa legal, mas eu prefiro esse negócio do lado de cá.
E a ordem liberal permite isso.